noite, sejam todos bem-vindos ao Por Trás do Tapume. Eu, Fernanda Salvain, estou aqui com Laires Oldefer e a nossa convidada de hoje, Renata Pena. Gente, começamos hoje com uma videocassetada da Laires, né? Começou. Que depois vai sair, óbvio. Começou! Ela achou que era Fórmula 1, entendeu? Espumante, né, amiga? Coisa bem boa. Quer dizer Chegamos que a terceira... em grande estilo. Em grande estilo. É que eu tô terceira comemorando, temporada. gente. Eu estou comemorando a presença da Renata, né? Que, diga por sinal, nós já nos conhecemos faz um tempinho, Não né? esquece, Porque somos é. jovens, Eu já tô achando que 50% desse podcast é de convidado do Caí, né? Porque sempre tem uma história aqui. Todo mundo é do Caí. sempre tem, porque já tiveram outras presenças. Que legal. Ilustres. E eu e a Renata, faz muito tempo que a gente não se via, né? Faz um tempinho. Desde a adolescência. Desde a adolescência. Nossa. Agora Agora eu não entendi. Tu entendeu? Eu não entendi esse nossa. Não. Faz Nossa, uns 3 anos. Uma vida. Uma vida. Ai, mas cá estamos. A Renata, como nossa ilustre entrevistada, temos muitas perguntas para ela, porque hoje nós vamos aproveitar, né, Fernanda? Claro, vamos fazer uma consultoria aqui. Então, ó, caderninho aí na mão, porque ó, a gente vai arrancar muita coisa da Renata Isso aí, hoje. vamos nessa. Estamos aqui para isso já, com espumante, né? Para falar bastante. Soltar a língua, ficar filtro. bem à vontade. Mas, Renata, começa nos contando como é que tu veio parar nesse mercado da arquitetura, né? Trabalhando com profissionais da área. Conta um pouco do teu caminho até aqui. Porque a tua formação não é arquitetura, né? Não, eu sou relações públicas de formação. Fiz, assim que eu me formei, eu acabei indo para São Paulo. Fiquei 11 anos em São Paulo, então sou gaúcha do interior, né? E toda a minha carreira profissional fiz em áreas de marketing e vendas, como profissional de comunicação. Quando eu tinha já uns 35 anos, eu fui convidada para ser gerente geral de um escritório grande em São Paulo, na época também. Olha, São Sebastião do Caí tá no mundo, né? De uma caiense, a Camila. Uhum. E aí eu fui convidada para ser gerente geral pela minha senioridade, digamos assim. Mas a minha área de atuação era comercial, que era muito grande, porque não tinha só o residencial, nem o comercial. Tinha a incorporação imobiliária, que era um mercado que eu atuei 8 anos. Eu atuei em todas as frentes do mercado imobiliário. Eu atuei desde o lançamento do produto até crédito para os incorporadores, que chama plano empresário. Então, esse era um braço forte lá. E também para a área de mídia, de marketing, porque os escritórios utilizam... O mundo mudou com as redes sociais, mas os escritórios utilizam pouco, de forma geral, todas as possibilidades de mídia que tem. E na época, lá era muito forte isso. Então, eu entrei para cuidar de toda essa parte de marketing, de mídia e comercial. E eu nunca pensei que coisas do dia a dia, geral, do escritório, desde o relacionamento com o cliente até as obras, eu ia acabar me envolvendo. Então, foi assim que eu entrei, em 2014, diretamente no mercado de arquitetura. Eu estava indiretamente. Então, quando estava lançando um produto imobiliário, na imobiliária que eu trabalhava de lançamento ou na incorporadora que eu trabalhava, eu tinha como colegas arquitetos, a gente sentava, tinha discussão sobre o terreno, sobre a vocação do empreendimento, se ia ser 3 dormitórios, se ia ser um familiar, se não ia. Então, tinha tudo aquilo de planta. Mas aquilo me impactava muito pouco. Não diretamente, como tá dentro de um escritório de arquitetura. E foi assim que tudo começou, então... 2014, daqui a pouco são 10 anos. Sentindo todas as dores de dentro de um escritório. Sentindo todas as alegrias, porque tem um lado muito gostoso e todas as porradas. E foi assim, bem na pele, né? Totalmente na pele. E isso transformou todo o teu caminho, na verdade, né? Porque hoje tu trabalha só eu falo que a arquitetura me escolheu, porque foi assim, foi algo meio que eu juntei tudo que eu já tinha feito, tudo que eu sabia e levei para dentro de um mercado que precisava de muitas coisas.
do que eu tinha, né? E ainda Digamos, precisa, porque eu acho que muita gente... Tá começando, é o lado B da arquitetura, né? O lado A é 49%. Você projetar e entregar com qualidade, o que todo produto e serviço tem que entregar Que é o mínimo, com qualidade. E aí o resto, que vai definir se você vai continuar no mercado, se você vai continuar com clientes e tudo, todo o resto, né? E aí eu falo que a arquitetura me escolheu, porque não foi um negócio projetado, não foi um negócio planejado. E é um negócio, assim, que eu fiz tão intensamente, eu acho que porque eu tava pronta, sabe? Profissionalmente, assim. Então... Madura pra isso. eu tava madura. E ali, eu acho que a principal coisa é assim, ó. Quando você resolve uma dor, quando você tem a clareza, e todos nós fazemos isso, mas às vezes os profissionais liberais, eles não têm noção do poder da transformação ou do impacto do trabalho deles. Quando a gente tem um trabalho, e aí eu falo dos mais simples até, que a gente entende quanto ele muda a vida das pessoas, tu realmente te achou. Aí tu não vai querer mudar de área, não vai querer mudar de segmento. E naquele momento, e principalmente depois, quando eu montei a consultoria, né? Eu sabia, e ainda até hoje é o mesmo impacto, né? O quanto o meu trabalho consegue mudar. Então, tem mercado. Sim. E tu te sente realizada, porque a partir do momento que tu vê que a pessoa tá satisfeita e que tu conseguiu mudar todo... Exatamente, é uma satisfação muito grande, porque mexe, vocês vão entender, e mesmo quem está nos ouvindo que é de outra profissão sabe, a gente não fica completo, a não ser que você se propôs. Me propus, vou dar um exemplo, né, coitada das mães, elas que levam a culpa, mas me propus ser mãe, sabe? Me propus ser mãe e não quero trabalhar, né? Mas às vezes tu não precisa ser mãe, às vezes tu tem renda de família e se propõe a não trabalhar. Todo mundo que quer, gosta ou precisa trabalhar, não vai estar feliz na sua vida pessoal se tiver com um problema no trabalho. Impacta diretamente. O equilíbrio. Então, é muito emocionante, porque eu recebo muitos depoimentos, assim, quanto você mudou a minha vida. Então, depois disso, eu emagreci, depois disso, eu cuidei de mim, depois disso, eu tenho tempo para... Nossa, me arrepiei agora, lembrei. Falando em case, eu lembrei e posso dar nomes, porque alguns eu não posso, outros eu posso. A Lise Benvenuti é uma, não sei se vocês conhecem, ela é uma arquiteta, eu uso uma expressão meio popular, assim, top 3, que eu digo que tu tem que estar entre os 3 mais lembrados do seu nicho, da sua cidade ou da sua região. Porque senão as pessoas esquecem. Então, se tu tá entre os 3 mais lembrados, tu sempre tem a chance de ser procurado e tudo mais. E a Lise, ela é uma autoridade em Guaporé. Claro que hoje, com o tempo, tem outros profissionais tão bons quanto se criaram. Mas a Lise tem 20, 21, 22 anos de carreira. E a gente trabalhou em 2018, 2019. Porque ela estava com uma sócia, que elas são colegas da faculdade, eram colegas, e a Camila enxergava muito potencial e mais coisas para arrumar no escritório da Lise. A Lise não, porque financeiramente ela estava realizada. E ela tinha os melhores clientes da região. Aí tu pensa assim, bom, eu tenho os melhores clientes, eu tenho os melhores projetos, que às vezes o melhor cliente normalmente é o melhor projeto, né? Porque dá mais liberdade. Eu sinto que eu ganho bem, eu ganho muito bem. O que eu vou mudar? Sim. E outra, tem a síndrome do recém-formado, que é assim, eu tenho trabalho, por que eu tô reclamando? Eu tenho cliente, mas eu tô sempre para cima e para baixo, da onde que eu vou? Né? Que é aquela coisa que tu não sai. Conformado com aquilo. E tem um depoimento escrito dela, que ela mandou escrito, e muitas vezes ela já falou em live, a gente até tem registrado isso no YouTube, que ela diz que com o filho com 18 anos, hoje, ela toma café da manhã com o filho. Ela fica até às 10, 10h30. E essa é a realidade de muita gente do mercado ainda. Talvez vocês não agiram assim, mas é bem normal. Sim, a gente age. E é legal que ela fala assim, tipo, vida que segue. Não ficou mas foi difícil. O nosso processo da consultoria não foi fácil. Um dia eu achei que ela ia me mandar pra puta que pariu. Sim, entendeu? porque ela não via o problema... Não conseguia enxergar com clareza que havia um problema.
talvez. Não, ela não enxergava e ela foi vendo comigo. Então, Sim, imagina a vontade que tô ela tinha de me apresentando, oi, socar amor. às vezes. Mas então tu tem um processo terapêutico, né? Junto ali. Tem, Total. mas eu tô Imagina precisando. que não, né? Eu tenho, Deve ser, eu tenho. E imagino. eu não sei se isso é de vocação, porque eu até gostaria. Hoje eu tenho interesse em fazer algum curso de uma escola na área de coach. Eu nunca fiz nada. Tem um processo terapêutico envolvido, sim, de cura. É muito profundo o meu trabalho. Ele mexe com a prosperidade eu entendo a intensidade do trabalho. Claro que talvez algumas relações, algumas situações, alguns clientes que vão passar por mim vão ficar ali na borda. Talvez não vão chegar nessa Sim. intensidade dessa troca, que com alguns casos, claro, os que permitem. A Porque Lizzy, tem muito do eu já cliente. tive gente que como a Lizzy ficou meio assim, meio que a pessoa deu uma espanada. É a minoria, mas tem gente que não lida bem. E tem gente que vem com a consciência diferente da Lizzy e sabe de todos os defeitos e quer tratar. Na época, ela não. Então, demorou e ela tinha muito medo. Isso também é bem normal. Muita gente que está nos ouvindo agora vai se identificar. Ela tinha muito medo. Como é que eu vou mudar? Eu nunca apresentei um contrato para o meu cliente, ou eu nunca disse um não, ou eu nunca disse agora é isso tá, isso não. Eles não vão mais querer trabalhar comigo. Eles não vão mais me querer. Então, e assim, tô tentando resumir. E aí, a emoção depois, né, de hoje, ela estava ficando doente, ela estava com vários problemas de saúde, uma mulher linda, ela é super moderna, elas amam viajar. Ela e a Camila Pivetta também, não falei sobre o nome da Camila, são maravilhosas. A Lizzy estava ficando doente, e aí hoje imagina, ela não tirava, as férias dela eram as viagens, né, quando tinha relacionado, e deu. Aí hoje tem lista de espera, ela vai viajar, o cliente chegou, fulano, eu tô tirando férias, os clientes esperam ela voltar. Porque a gente espera o médico. A gente médico bom, a espera gente o dentista. espera. A gente espera para ser atendido, né? Por E aquele por que a gente não profissional pode fazer a mesma Exatamente. coisa? Então, é uma história o depoimento todo é muito intenso e é muito emocionante, assim. Então, é uma vida antes e depois. Resumo da história, ela tem a metade dos clientes hoje e ganha tão bem quanto. É porque a história da quantidade, né? A qualidade do qualidade. cliente, não é a quantidade que tu precisa dentro do teu escritório. Exatamente. E isso tu só aprende com o tempo, né? Ou não. Ou pode não, buscar ajuda. exato. É que a gente tende, isso em tudo na nossa vida, eu também de vez em quando, a gente tende a normalizar algumas situações, não parar pra pensar. Vai no fluxo. Mas tem coisa que não é normal. É que tu vai atropelando, né? A gente fala tipo, que acontece muito isso. Ai, mas eu tenho que fazer. Ai, mas o processo, eu não escrevi o processo. Não, mas tu tá sempre apagando fogo, né? E a gente fala que isso é errado. Se tu tiver sempre que tá apagando algum incêndio aí, é porque a gente não tá fazendo certo. Exatamente. Nos perguntaram até num podcast que a gente fez, que era com estudante, uma era recém-formada e outra era estudante. Era justamente sobre essa troca. É normal, realmente é normal. Tem como, tipo assim, um arquiteto ter uma vida normal de dormir à noite? Tipo, para qualquer pessoa é normal que o profissional da nossa área não durma à noite. Mas eu acho que foi normalizado. Por causa de falta de processo e gestão, né? Eu acho que foi normalizado. Se normalizou. Não se tem pausas estratégicas para pensar sobre isso. Se vive no automático. Assim como o médico fazia. Hoje eu nem sei se pode, mas vocês devem lembrar que antigamente era 36 horas, 48 horas. Isso é um horror, um plantão desse. Né? A pessoa não vai estar apta para fazer um atendimento. Isso aí é treinamento de guerra. E não precisa, né? Não precisa. E por que a gente tem que viver na guerra também? Porque a gente acaba vivendo na guerra. Fazendo tudo correndo, daí o cliente chega e fala: ai, não, mas será que tu não consegue para semana que vem o layout? Eu consigo. Não, eu não consigo. Eu tenho um prazo de 10 dias, 15 dias para te entregar o layout. E por que no contrato? Por que a gente não fala assim, olha, infelizmente eu não vou conseguir te atender? Porque a gente tem medo, né, que, não, então eu não vou querer mais. E se no começo é assim, imagina depois, porque a gente sabe que a tendência de projeto sempre é piorar, né? Se começou assim no projeto, na obra vai ser pior. Obra é pior. E só piora. Exatamente. Então, fazer essa reeducação do profissional, literalmente. É verdade. Sim, mas de se uma posicionar e a gente...
Porque a gente sai, na verdade, a gente é jogado nesse muito cru. Eu tiro por mim, e a Muito Fernanda, cru. que a gente convive muito também, né? A gente sai sem ter noção de gestão de escritório. A gente não sabe. A gente sabe fazer projeto. Às vezes a gente não sabe vender. Eu vou dizer, vender é uma coisa que até. Que a Fernanda ri, porque eu entrei cheguei uma hora que falei: não, peraí. Eu preciso saber vender, eu não sei vender. Eu até hoje não. Eu comecei a estudar sobre venda, uma coisa que eu. É gostoso. Não acho tão gostoso. Mas eu vou dizer uma confessar. coisa. A Laires, ela é muito boa para vender o projeto pro cliente. O que Ela é uma vende o venda projeto, importante. É uma venda eu vendo meu super projeto. importante. Mas, gente, porque ela acredita muito naquilo. Isso pra mim é a coisa mais importante. E eu vejo que tem gente que não defende. Eu ia defender meu projeto. Não, Isso não é não ouvir o cliente. Não, Isso é outra nenhuma. Mas, gente, o teu projeto, tu tem que defender. E ele vai dizer, tu vai anotar, vai dizer. Mas tu tem que defender cada vírgula, cada curva que tu. Cada circulação que tá ali, cada elemento, cada. E eu vejo que a galera é muito passiva, inclusive nisso. Sim. Com certeza. Porque é o fato de ter que dizer não. Mas Mas isso eu é uma acho falha que- profissional. Isso não tem nada a ver com venda. A gente não tem isso na eu faculdade, acho que também né? tem. Não sei, eu consigo defender, que nem tu fala, vender o meu projeto porque eu tenho muita segurança no meu projeto. Então, sempre, né? Eu me sinto segura com aquilo. Então, para mim, fica fácil. Não é nem defender, eu chamo, é o justificar. E acaba que o cliente nem. Primeiro, porque eu acho que o meu briefing é muito bem feito. Eu escuto muito o meu cliente. Então, Importantíssimo. já chega. Eu não preciso. Entre Você aspas, sabe. defender. Oi? Sabe o que eu descobri atendendo? Eu atendo assim, só pra te ter noção. Em média, eu tô com 10, 12 escritórios simultâneos. Nossa. Atendendo individualmente. Esse é mais ou menos meu fluxo de clientes na consultoria. E Então, são escritórios gaúchos? Não, né? Muito menos. Legal. Muita gente fora. Muita gente fora. Agora eu tô numa leva Caxias do Sul, porque sabe como é que é interior? Sim, vai indicando. Vem uma importante lá da cidade, vem todo mundo, Opa, né? peraí, também preciso. Agora eu tô numa fase Caxias, eu tô com bastante gal. Até esse ano eu tô com bastante gal. Eu tô surpreendida, mas gente do Brasil inteiro, daí assim, tem de 7, 2 são gaúchos, sabe? Assim, Eu vi que tu falou que lugar. tu tinha um escritório até de Dubai, não? A Ou aluna. é aluna de Dubai. Aluna. Uma aluna. Porque tu dá também as mentorias. É que as pessoas. Não, são brasileiras que compram os cursos. Sim. E Ah, brasileiros. sim, daí Gente compra de fora, estrangeiro, eu não lembro. São brasileiros que vivem fora que às vezes compram o treinamento. Mas o que eu quero dizer é que dentro desse universo, desde 2016, que foi o primeiro cliente, eu tenho coisas do mercado que eu sei da minha amostragem. Que eu não sei se alguém tá tão intensamente ouvindo a verdade, né? A maioria dos arquitetos pula o briefing. Eles acham que não fazem o briefing. A maioria dos problemas, um dos que eu alinho ali, e realmente as pessoas experimentam e tal, pulam o briefing. Então, por isso que tu tens essa assertividade. Olha isso. Pra mim a gente sempre fala isso, né? Desde o começo. A gente fez um programa só sobre briefing, pra te ter uma ideia. Pra mim é a etapa mais importante ao briefing. Com certeza. Mais Porque importante. senão tu não vai atender as necessidades, E não eu não né? tenho. E é aquilo que eu falo. Eu não Exato. tenho alteração de projeto quase. Assim, Então, é por isso. Praticamente não É por tenho. isso. Porque pela defesa do projeto. Retrabalho dinheiro, é o escritório, perdendo tempo. Desgaste da relação. Da relação, porque o cliente já não tá, né, 100%. Porque quando ele tá muito seguro, tu consegue tudo que tu quer, né? Tu consegue colocar o projeto da melhor maneira possível, eu acho. Exatamente. Então, mas é bom saber disso que... Não, bom não, Tá né? fazendo certo, Ai, amiga. Eu vou fazer uma coisa Tá certa. de parabéns. Agora, em compensação, vamos lá, né? Agora começa os... Gestão. É complicado. Eu achei até, né, que era um dos maiores problemas, assim, nos escritórios. Eu não sei se tô certa, Sim, mas... não se tem, generalizando. É muito raro. Claro que quem deve ter tudo, mas eu duvido. São poucos, tá?
Não tem. Então, agora, de 2 anos para cá, de 3 anos para cá, esse assunto se popularizou. Exatamente. Todo mundo Né? sabe Esse disso, assunto se né? popularizou. Mas as pessoas não têm o mínimo que vocês possam imaginar lançado. Então, a gestão começa pelo básico. São as despesas corretas, são as despesas que não são as da tua cabeça, que tem alguém, um financeiro olhando, porque tu é formada em quê? Em arquitetura. Então, alguém de finanças olhando para ti e vendo. Então, são coisas básicas. E aí, como é que eu vou dizer, ai, meu preço tá bom ou tá... Ai, Renata, olha como é que tá meu preço. Eu falei, não sei tuas contas. Então, tem todo um processo, seja num curso online meu, ou dentro da consultoria, que eu também... Tudo bem que ela tá me pagando, então ela vai confiar no que eu falo para ela. Mas eu gosto de fazer um caminho de exercício onde ela tem que ver. Porque quando tu vê quanto custa as coisas, tu cobra. Se tu visse, se tu realmente visse tudo, o que tu tá deixando para trás, se tu realmente enxergasse aqueles favores, aquelas coisas simples que tu não cobra, como teu filho tá em casa sozinho enquanto tá deixando de fazer isso, tu começa a mudar. Então, essa é terapia de choque. E tu acha Mais ou menos que isso. a gente estava conversando disso até vindo para cá, da estrutura, né, de funcionários de um escritório, porque Boa. a maioria Nossa. dos escritórios é o arquiteto, que tem um estagiário ou um arquiteto júnior, enfim, né? Ou, enfim, tem uma equipe grande. Mas eu acho que a maioria dos escritórios são pequenos, né? Eles são mais enxutos. Sim. Mas não existe um financeiro. O arquiteto, ele é vendas, criação, marketing, administrativo, gestão geral, né? E daí, assim, a gente tem que pensar em absolutamente tudo. E a gente não tem... a gente não é especialista naquilo, né? A gente nem vai conseguir, Fernanda, e É. a gente não deve. Por exemplo, vamos traçar aqui uma linha, né? Todo mundo aqui gosta de desenhar. Imagina uma linha, tá? Uma linha. Lá no início tá o marketing, porque para profissional de alto valor, de venda de serviço, que somos, tem que ter o marketing na frente, forte. E a minoria dos escritórios do Brasil trabalha faz o marketing. Não faz. Primeiro que não existe, né? Ele não existe essa atenção. Aí depois vem as vendas, que são as prospecções e vendas. Aí depois o cliente chega, é o momento que a dona do escritório, mesmo que seja 20% ou 30%, conforme ela desenvolver o time dela, ela se envolve. Ela se envolve ali no início, no briefing, ali ela tem que estar envolvida. Na minha opinião, no detalhamento, ela só tem que revisar. Ou já criar alguém, ou já criar uma estrutura que ela já confie em alguém que revise para ela. Enfim, depois, durante a obra, principalmente para os que trabalham com comissões, ou não, ou até pelo desempenho do teu projeto. Porque o cliente tem que te pagar o segundo serviço, que isso não é cobrado, isso aí também é um apontamento, tá? Aí chega lá na obra, tu tem que ser remunerada para isso. E lá você vai ter uma intensidade um pouco maior, porque dificilmente em todos esses escritórios que eu atendi, muito raramente, o escritório desenvolve alguém para ser seu backup para esse momento, tá? Backup a ponto de meio que meiar o trabalho contigo. É difícil, não é impossível, mas lá é mais difícil. E lá, o cliente vai te demandar e tu precisa estar colada no cliente. Então, são pontas aqui. No meio, você não precisa. Aqui você tem que estar. Financeiro administrativo, você tem que só pedir relatórios gerenciais. Ver, não fazer, na minha opinião, não botar a mão. Não fazer o administrativo. Quando você é pequena, você vai fazer um pouquinho. Mas você já pega um terceirizado. Eu nem vejo a necessidade, aí a cada caso, de colocar interno. Depende muito do porte de negócios, né? Então, você pode sentar a cada 40 dias, todo início do mês, entre o dia 1º e o dia 5, dar uma olhada geral no que aquela pessoa lançou do teu fluxo de caixa, de quem tem para te pagar, quem está em atraso, né? Que ações tu está fazendo, enfim. Então, dá para organizar isso para você realmente focar o teu tempo onde você é necessária, onde você é boa, onde você vai fazer diferença com o cliente. E muitas vezes, conforme o tamanho do escritório, isso pode ter um peso um pouco diferente, maior. Se eu sou mais iniciante, talvez meu pé vai ter que estar mais no marketing.
Meus clientes não são tão exigentes, são clientes de obras mais simples, talvez eu não preciso estar tão colada. Agora, se eu tenho cliente já de médio e alto padrão, eu tenho que estar mais colada nele nesses pontos. Então, isso tem que ser avaliado conforme o estágio do profissional. Mas falando por mim, né? Agora, há pouco tempo atrás, eu comecei a ver que, né, o negócio tava demais. Tava trabalhando demais. Ai, Fernando, sorri. Tava trabalhando demais. E eu tenho já, desde a hora que eu apresento minha proposta, eu deixo claro para o cliente que eu estou presente no briefing. O briefing sou eu, pessoalmente, que faço. Reunião de apresentação de layout do 3D, né? E daí, claro, acompanhamento da obra é outro serviço, também, tudo certo. E saída para compras, tá? Então, isso aí tá bem claro e, obviamente, detalhamento não sei o que faço, mas reviso, tem toda aquela história. Só que a demanda tava trabalhando demais, tava muito grande, daí eu comecei a ver, não, peraí, o que tá me ocupando tanto tempo além disso? Aí eu percebi que eu precisava de uma secretária. A gente para pensar em contratar. Eu contratei uma secretária. Porque eu perdia horas com coisas que, para mim, no momento, estavam me ocupando muito tempo e, entre aspas, eram banais pro meu cliente ali, né? Pro meu horário. Então, tipo assim... eu demorava horas para fazer um contrato. Exato. Mesmo tendo modelo ali, eu ficava eu tenho uma pessoa para fazer isso para mim. Fazer o contrato, para fazer proposta, para ligar, para arrumar minha agenda, para marcar coisa. Daí também, claro, daí eu já peguei uma, né, que faz as coisas pessoais, procurar a passagem, quando a gente precisa, a Fernanda... Comprar presente para o aniversário da criança. Sim, eu também faço coisas, isso. Não, mas é importante, são coisas assim, que demandam do nosso dia. São coisas que demandam demais do nosso dia. Só que tu não tem noção quanto eu demorei para perceber isso. Sim. Opa, peraí, sabe? Eu podia ter resolvido. Era uma coisa que eu já deveria ter resolvido há muito tempo. Exatamente. Eu percebi agora, eu tô um mês. Eu acho que a consultoria são essas coisas mais simples e mais complexas, que daí vem um olhar externo sobre o teu negócio. Exatamente. Eu também tenho minhas maneiras de conseguir fazer as perguntas certas para extrair coisas que às vezes não estão na superfície ainda. Tipo briefing. É um briefing. Tipo briefing, às vezes tá claro, às vezes eu tenho que cavar até descobrir, eu tenho uma desconfiança que a pessoa tá pulando essa fase. Aí no primeiro momento ela diz, não, mas tá tudo bem. Passa meia hora da reunião, ela fala, não, sabe que agora eu tô falando e não tá tudo bem. Sim, é um trabalho mais profundo, é uma leitura mais profunda também. De feeling até, né? Mas como essa organização do escritório faz diferença, né? Muito. Tu conseguir visualizar isso e a gente não para pra ver. E quando a gente começa o escritório, a gente é tudo, né? Até a faxineira. Gente do céu. Mas todo mundo passa, é uma fase. Mas tem gente que não sai dessa sai, né? fase. 10 anos de formado, é que às 15 anos de vezes formado a e não gente sai. cresce e não consegue se organizar. Então... E isso é um problema, né? Daí é um problema. É porque uma fase da tua vida, tu sabe que aquilo ali é um projeto especial que te tirou de foco e tal. Agora, tu ficar 5, 7 anos... em geral, as pessoas vivem sem metas. Né? Então, tem isso. Que pessoas? Isso é uma coisa... Quem são elas? Quem Onde são? vivem o que comem? Mas isso atrapalha bastante. Porque assim, tu não tem meta, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar? Né? É que tu não tem meta de, por exemplo, faturamento mensal, né? Na verdade, tu não sabe o que tu vai ganhar, daí tem anual, a senoide, que é eu gosto bastante do foco no anual. É claro que o mensal é o termômetro, né? 2 meses aí, já o primeiro mês mais ou menos, o segundo tu já te liga, então, claro, tu divide. Mas eu gosto muito de trabalhar com até porque a gente sabe que tem meses que vocês vão fechar 4 e tem outro mês que vocês vão fechar 1 e um que você não vai... E talvez 2 que vocês não vão fechar nenhum. Tem que contar com isso, né? Sim, nosso mercado eu assim, sempre falo que é bom contar com 9 meses produtivos. Porque olha só, qual é a minha lógica. Metade de um mês, ali depois do dia 15 de dezembro, o mundo para. Naturalmente. Depois, profissional bom acaba tendo viagens para fazer ou ganha viagens dos programas de relacionamento. Já vai viajar pelo menos 15 dias no ano. Foi um mês já, até ótimo. Sem
A princípio, se tu não tem um escritório com sócia ou com uma coordenadora, tu não está vendendo nesse período, a princípio. Né? Tu não tá recebendo dinheiro novo. Depois tu tens o mês se tu é mãe, mesmo assim tu é filha, tu pode ter uma questão familiar. A gente tem que lembrar que nisso nosso PJ e CPF tá ali meio junto, né? Somos profissionais prestadores de serviço. Sim. Se a gente não tá legal, se alguém perto da gente não tá legal, a gente não vai estar tão disponível. E aí, se você, né, tem marido, filho, não sei o quê, eu tô falando sempre assim, a maioria dos meus clientes e alunos, a maioria do mercado, 67% dos arquitetos são mulheres. E aí você ainda tem férias de filho. Deu 3 meses. Sim. Filho doente. Filho doente, deu 3 meses, entende? Sim. Então, a meta é diferente. São 9 ou 8 meses a pleno vapor produtivo. Então, eu já sou bem mais conservadora na hora de dizer em relação à projeção de metas. Realista, né? Eu tive uma dupla no início da minha carreira com a consultoria. Em 2017, elas foram minhas clientes. Primeiro, elas fizeram marketing, consultoria em posicionamento comigo, depois em gestão. Só que elas sempre tiveram um probleminha ali de gestão. E a de gestão, elas não deram tanta intensidade, mas no marketing. Aí daí passou um ano, elas, não, Rê, vamos ter que ver aqui, vem aqui, passar um dia. Na época, me deslocava ainda até, eu não tinha meu escritório. Que as coisas não estão boas. Elas passavam o ano inteiro viajando. Uma viajava muito com o marido e com os filhos. Elas ganhavam um monte de viagem das premiações. Então, assim, eram 3, 4 meses que elas não trabalhavam. Era aquela grana que estava faltando ali. Sim, que não é produtivo. E tá tudo bem, gente. Claro, a questão é tu se planejar. Felizes. Não, eu vejo assim, a questão é tu alinhar as expectativas, tu ver, enxergar, que é coisas que tu tá te atrapalhando e tu não enxerga. Eu também tenho os meus momentos. Eu me dei conta agora que eu sempre fiz toda a minha comunicação em texto. Agora eu vou ter uma social media comigo. Porque eu tô perdendo muito tempo. Sendo que eu tô sendo mais valiosa em outros momentos. Isso, ao ser então, mais assim, valiosa. Eu também levei meus 2 meses pra entender que era a social media que eu precisava. Né? Mas sabe que eu acho que na cabeça, né, a gente fala do tempo, assim, que é valioso, enfim. Até dormir né? A gente... Até dormir. A gente deixa de dormir, a gente deixa de ficar com a nossa família pra fazer coisas que não e precisa, até a questão sabe? de produtividade, né? Hoje mesmo a gente estava falando isso. Tá uma correria, essas últimas semanas estão super corridas. É óbvio. Então a tua produtividade diminui, daí daqui a pouco tu não tá entregando teu 100%. E eu acho que aí... Se tu não prestar atenção nisso, peraí, der uma parada e olhar com calma isso aí, vai ser um problema, porque se tu não tá entregando 100%, tu não pode cobrar por 100%. E tu lembra do episódio da Simiane, ela falando que o profissional, que o arquiteto, o designer, deve ir pelo menos uma vez por semana? Ela falou uma vez, né? Acho que era uma vez por semana. A gente tem os eventos. Porque tem networking, porque te recicla, enfim, palestra, sabe? Essas coisas. Daí ela tava dizendo assim, como é importante, não precisa ser uma vez por semana, mas enfim, tu ter esse momento te colocar na tua agenda. Colocar na tua agenda, porque é importante a gente aprender sobre um produto, é importante a gente se relacionar com os colegas, a gente ter um networking. Prestigiar o logista. Também. Exatamente, é super importante prestigiar. Relação. Porque, né, um evento... Esse exemplo, dá prioridades para algum... Porque os eventos se repetem, tem isso também, né? Sim. Tá? Mas ok, existem muitos eventos de qualidade e eu achei muito legal que o varejo está se dando conta disso. E principalmente aqueles que terão clientes. Por exemplo, eu estava falando com uma cliente minha e ela falou assim, nossa, E ela tem um escritório muito ativo. Ela não... Acho que não posso dizer o nome, enfim. E ela é de Porto Alegre. Ela tem um escritório muito grande, muito forte, ativo e tal. Tá com muito trabalho mesmo. Uma equipe grande. E ela falou, eu disse não para um evento de esquadrias. Me arrependi. Lá ia ter construtor, que é meu cliente. Incorporador, que é meu cliente. Exato. Então, não fui no evento, né? Mas é claro que a gente tem... as pessoas que não estão indo ao evento, eu acho que tem ali uma balança. Na minha opinião, tem uma balança. Do que em todos você não vai poder estar. Mas pensar estrategicamente. Focar. E tem outra coisa sobre evento presencial que eu vou falar. E olha que eu sou do online desde quando eu montei minha empresa. Tanto que eu falei pra vocês,
90% dos meus clientes são de outras regiões do Brasil, apesar de eu estar em Porto Alegre. Então, eu sempre fui do online. Meu primeiro curso online é 2018. Não tem como eu não amar e não dizer que o online resolve, porque resolve. Conheci essa semana, veio me visitar, veio fazer visto em Porto Alegre, uma clientona da época da pandemia, 2020, de Maringá. Conheci pessoalmente agora, em 2023. Sim. Mas a força de um contato presencial, de um relacionamento presencial, eu, em 2019, fui convidada pelo Núcleo Catarinense de Decoração para palestrar. Tu conhece? Claro. Eles são maravilhosos. Eles são modelos de núcleo no Brasil. Lojistas querem ver como faz as coisas, olha o núcleo. São maravilhosos. Nossa, eles são muito de ponta. Em 2019, eu fui naquele evento, 900 pessoas. Até hoje eu colho resultados daquele momento. Imagina. Fiz amizade com o Paulo Manso, da Cor. Sabe, foi uma coisa assim, conheci uma pessoa super bacana que a gente até hoje, quando dá, a gente faz negócio junto. Então, assim, hoje as pessoas veem, então, eu te conheci, imagina, em 2023, você é meu aluno, eu te conheci lá na palestra da Núcleo. 2023. Sim. Não adianta, o relacionamento... Eu acho que essas palestras são bem impactantes pra gente. Agora, tem lojista que, pelo amor de Deus, né? Ninguém mais quer deixar o escritório pra ir num coquetel. Sim. A não ser que seja aniversário da tua marca. Né? Mas que é informação. Mas eu acho que mudou bastante, né? Hoje em dia eles estão com esse olhar mais... Não, a gente tem que... Eles sabem que a gente não quer ir numa festinha. Não a gente quer um evento que tenha conteúdo. Exatamente, tem que ter conteúdo, tem que acrescentar. Eu fui convidada para a convenção de vendas da Urban Arts ano passado, em São Paulo. E era justamente para levar a visão do profissional. Entrevistei algumas clientes e alunas, né? O que eles queriam nesses momentos. Então, é isso que vocês falaram. É um evento... ou para você prestigiar o teu parceiro e aí alinhar as expectativas. São os arquitetos, teus parceiros e os que desejam trabalhar contigo que vão ali, né? E assim, é bom confraternizar, claro. O que não dá é para confraternizar toda semana. Sim. Que a gente deixa o escritório, né? Tu sabe que eu tenho tenho pós-graduação em arquitetura de saúde, né? E o que acontece? Arquitetos que eu conheci, enfim, em eventos, muitos fazem uma consultoria comigo. Né? Tô fazendo uma clínica, Fernanda, tu faz uma consultoria? Sim, faço. Então, quer dizer, também são meus clientes que estão ali, né? São meus colegas. Porque eles podem fazer uma clínica, mas como existem várias regras, o que eu vou fazer? Eu vou resumir para eles e pronto. Aí que tá. Existem as fontes de clientes. Todo mundo fala assim, Renata, qual a melhor fonte de captação? Renata, o que mais além do Instagram? Depende o teu business. Por exemplo, o teu business é totalmente específico, embora hoje muita gente faz e diz que faz a arquitetura da saúde. Eu vi o teu currículo, né? Desde dentro do hospital e tudo mais. Para ti, além do Instagram, para todo mundo, são outras coisas, inclusive muito fora do online. Que as coisas vão acontecendo. E tu tem outros tipos de cliente, não só um tipo de cliente. Gente, vocês conseguem entender isso? Cada desenho de negócio é um tipo de estratégia. Algumas se repetem, né? Algumas se repetem, por que não o Google? O Google é bom para todo mundo, por que não alguma coisa no YouTube, por que não o Instagram? E é importante, só que muitas outras rolando por trás. Sim. E o pessoal tende a copiar, né? Todo mundo. Então, antes era mostra. Sonho era fazer mostra. Aí, depois era mostra e Instagram. Aí, o pessoal fica tudo em mostra e Instagram. E não, anuário. Tu tem que pensar. Anuário, né? Daí só anuário. Então, assim, é você pensar no onde que tá o teu cliente, onde que podem estar teus potenciais. Até o lugar que tu frequenta, eu acho que é importante. A gente tem que ter uma visão, exatamente, da tua vida pessoal, porque hoje em dia não tem mais como separar. Teu prédio, né? A Laís é a arquiteta do condomínio. Exato. Coragem, ela faz tudo. Queria ter vários. Não, mas graças a Deus, até que hoje, legal. Não brigo com nenhum vizinho. A responsabilidade. Essa arquiteta é boa, então. Óbvio, ainda tô aqui. Olha que tá voltando no supermercado com as sacolas. Vem cá ver minha obra.
Ai, que horror. Mas como tu frequenta, os lugares que tu frequenta, tipo, até eu, que nem no meu condomínio, pô, eu desço com a criança na pracinha, eu encontro meu cliente. Então, assim, não tem, eu não posso... Daí a gente fala até assim, da roupa, tudo, entendeu? Como tu vai te comportar, tu vai no evento. E a galera que faz, como é que é? Enfim, de personal stylist, coisa assim, eles sempre falam. Tem um cara, Alexandre Taleb, sabe quem que é? Ele é um cara focado no público masculino. E ele tem uma frase, agora eu não vou lembrar exatamente, mas ele fala que é muito mais caro estar mal vestido do que estar bem vestido. Porque no momento que tu está bem vestido, em qualquer lugar, seja no supermercado, na academia, assim, tu tá te vendendo. Eu demorei pra aprender isso. Eu acho incrível. Essa foi uma lição que eu demorei muito. Tu fez uma mudança de imagem. Por isso que eu tô falando. Eu passei muita vergonha já. Não, ai, que horror. Não é assim. É assim, sim. É assim, sim. Não, eu vi que tu teve ali eu não sei se tu fez alguma coisa com branding. Tô em terapia. Tu ainda tá. Tô há 1 ano. Mas... Foram 3 anos. 3 anos e meio de terapia. Sério? 1 ano. Não, de terapia de moda. Deveria. Sim, Não, tô 1 ano em terapia de moda. É a vida inteira, né? Sério, mas eu vi que deu uma transformação super, assim. E é um reposicionamento. Gente, conta pra gente como é que é pra ti. Não sei nem. Eu acho que deve ser. Eu acho que eu até senti mais na pele qual é a transformação da consultoria. Porque meu trabalho dela é o mesmo. Eu dentro ali do negócio, do arquiteto. Porque a gente sempre evita um pouco, porque a gente acha assim, eu sou bom profissional, então, as pessoas, o que importa é meu trabalho, o que importa é não sei o quê. E claro que eu nunca achei roupa, tá bem vestida, besteira, mas a gente pensa que investir nisso sempre vem um pouco de, será que é futilidade, é bobagem, é não sei o quê, eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que ler um livro, né? Tipo assim, e não, a gente não precisa competir entre você ser bom profissional e investir em beleza. E é muito mais que a beleza, era isso que eu queria dizer, porque eu não era a minha identidade. Não era o que tu queria passar, eu não conseguia, não era o que tu era. Não era o que eu era. Não, primeiro existe limpar as breguices, né? Limpar. Adoro. Limpar o erro. Porque existe o erro, não existe gosto. Não, existe o erro, né? Vamos falar. Depois vem o gosto. Primeiro existe o erro. Então, limpar o erro, né? Mas aí depois vai na identidade. E isso mexe. Eu nem sei nem como falar, gente. É uma coisa muito grandiosa. É uma coisa muito grandiosa quando mexe na tua identidade. Porque tu te acha, tu se sente à vontade, tu te reencontra. Segura, né? Eu usava uns óculos que não era eu, criativo, sabe? Velhinha. Eu percebi pelos teus óculos primeiro, eu acho. Foi a coisa que mais me chamou a atenção. E eu não sou uma pessoa que sou muito atenta, né? Às coisas. Nada atenta. E foi, pra mim, a tua transformação, assim, foi muito marcante, porque... Eu já te acompanhava. E eu vi que tu passava uma segurança e uma questão de respeito, de ver como uma autoridade. Foi bem transformador, assim. Então, foi dolorido, mas super valeu a pena. Não foi dolorido. Não, foi uma delícia. Só que, assim, ter a consciência do tempo que eu perdi. É que nem meus clientes. Parece que eu tô vendo meus alunos e meus clientes. O tempo que eu perdi. Se eu tivesse feito isso no início da minha carreira, essa semana eu gravei 2 episódios no meu YouTube com 2 clientes e alunos. Semana que vem gravo mais 3. Assim, que pena que eu não vi isso antes da minha vida. Por que eu não fiz antes da minha vida? A mesma coisa com consultoria de moda. De imagem. De imagem. É imagem. É muito mais amplo, não é só moda. Exatamente. E no momento que tu faz... Quando eu vim pra Porto Alegre, imagina, né? Da praia, Floripa. 10 anos atrás eu vim pra Porto Alegre. Tranquila, regatinha, jeans, entendeu? Reggae. Sabe aquela coisa? Daí eu me lembro que eu fui pra trabalhar no hospital. E a gaúcha toda emperiquitada. E eu pensei, mas por que isso aqui? Essas roupas que o pessoal usa? Daí eu me lembro que meu chefe chegou na época e falou, tu tem que se vestir melhor. Eu falei, meu Deus. Direto? Não, ele é direto. Querido. Ele te ajudou? Claro, com essa frase ele me ajudou. Eu cheguei e falei, mãe,
aconteceu uma coisa horrorosa comigo. Olha a frase que ele falou. E daí ela comprou um monte de camisa, eu me lembro. Horríveis as Sim, camisas, não era tu. entendeu? Não era eu, não tinha nada a ver comigo. Não, eram camisas bonitas, mas Sim, é que não mas- tinha a ver comigo. Que tem, sim. E daí eu resolvi contratar. Né? Era um Olha. serviço há 10 anos atrás, nem era uma coisa tão... Mas eu falei, não, vou contratar. E pra mim, realmente, foi muito visão. transformador. Porque eu aprendi a não comprar qualquer coisa. Uhum. Só porque, não, é bonito, compra. Né? Eu aprendi o que ficava melhor no meu corpo. Como que era a estrutura do meu corpo. Usar uma coisa maior embaixo, maior em cima. O que isso vai... Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Mais. É que, na verdade, tudo de autoconhecimento. identidade. Né? Identidade. E daí, identidade. A identidade. Então, eu tinha que... O que eu queria passar? E eu me lembro que, na época, ela falou assim, o que tu quer mostrar pros outros? O que tu quer passar? Tem que ser tu. Ela dizia, porque a verdade é a verdade. Uhum. Sim. Né? Mas a gente vai dar uma lapidada nisso e tirar as breguices. E daí eu me lembro que ela perguntou Quem assim, o que tu manda? nunca usaria, Fernanda? Eu falei, bota branca. Nunca usaria. Daí tava na moda agora, recentemente, bota branca. Eu disse, nem achei tão feio agora. Não, mas mas, Renata, tem outra questão que eu acho que é uma questão muito complicada na nossa área. E eu queria ver a tua visão sobre isso, que é a precificação. Não só a gente entende que ali que tu falou que a gente precisa saber, né, os gastos dos escritórios e tudo mais, mas eu vi esses dias uma pesquisa até de uma profissional, ela fez uma pesquisa e ela, resumindo, era chocante ver que, olha, quem respondeu aquela pesquisa tá muito ferrado no mercado. Então, são escritórios que não conseguem, que não têm faturamento. Que Troca dinheiro. que troca dinheiro, que... Mas o que dizia a pesquisa? A pesquisa a diz, resposta. sim, escritórios que faturam 8 mil, né? Que prolabore que o profissional, dono desse escritório, consegue tirar faturando 8 mil. Então, era a grande maioria. Uhum. E, na realidade de hoje... Saiu o censo do CAL, né? Pesquisa oficial de 2020 e 2021. É muito legal de ver. 65% dos arquitetos do Brasil, segundo o censo, ganham até 6 mil. 65%, Pelo amor de Deus. 66, 60, talvez eu esteja ali, mas é 60 e alguma coisa, tá? Porque é uma parte, desses 60 eu tô condensando, 20, 30 e pouco é até 3 mil, e aí somando dá até 6 mil. E quando eu vou fazer meus eventos de lançamento dos meus cursos, eu faço uma pesquisa. E nessa pesquisa, vem mais ou menos, vem o pessoal que ganha 10, 15, 20, que é bem perfil, muitas vezes dos meus clientes. E vem o perfil, até porque para curso vem tudo quanto é tipo de gente, né? Sim. De todos Sim, os sim. patamares. E vem muito isso, sabe? Estampado ali. Então, direto eu ouço essas histórias. Também, eventualmente, na consultoria tem pessoas que estão nessa faixa, patamar. independente se tem 5 anos de carreira, 7 ou 10. Tem muita gente que tá assim. E tem muita gente que se ilude também. Porque tem muita gente que, se for ver, tira isso de prolabore e fica se contentando com uma eventual comissão que também é baixa. E assim vai levando, entendeu? Vai dando uma maquiada. Sim. Então... Você tem que agir, enxergar, agir, buscar resolver. Tem uma frase que eu sempre falo, sempre tem como cobrar mais. A gente não sabe se vai ser 10%, 8%, 20%, 25%, sempre desmembrando serviços e aí cobrando 20% a mais, não sei. Sempre tem uma forma de ganhar mais. A outra forma é a produtividade desses escritórios. Por quê? Já tem gente, vamos imaginar um projeto de 60 metros, tá? Um apartamento de 2 dormitórios bem compacto, assim, 59 com 2, assim. Pode ser que um profissional cobre 8 mil honorários de projeto. E pode ser que o outro profissional cobre 12, o outro cobre 14. Só que nem sempre o que cobra mais tem lucro, porque às vezes ele tem uma equipe inchada. Tem isso também. Então, ele contratou demais, mesmo que seja história, tem 4 pessoas lá, 5 pessoas lá, o projeto entra, não sai, quando vê ela tá sem dinheiro, precisa mais. Então, assim, tu vê que a pessoa que cobra praticamente o dobro,
muitas vezes não tem Ganho menos. lucratividade, não ganha dinheiro. Então, também, às vezes tu pode ser o de 12 e produzir com 3. Uhum. Essas Sim, coisas que precisam ser coordenadas. E para isso tem Por isso que as planilhas de precificação não tem magia. Tinha uma garota ontem, o DDD dela era 81. Não sei de onde. Ah, Recife. E ela estava atrás da consultoria. Ah, eu fiz uma planilha. Ela tem 5 anos de carreira. Mas ela tá bem crua, assim, na gestão. Eu fiz um curso, uma planilha de precificação e tal. Claro, isso não vai te dar. A arquitetura não é simples. Não. Não é para amador, começa por aí. Não é para amador. Se vocês estão há mais de 10 anos, olha, não é ficar, vencer, né? Uhum. Ganhar relativamente bem, permanecer, que tem de gente assim, querendo largar, né? Outros são expulsos do mercado por momentos como esse, situações como quando vê tu tá quebrado. Sim, pois é. Né? Isso é bem comum e a gente vai ver isso de novo, né? A gente viu isso em 2015, 2016 e a gente vai ver isso de novo, porque a gente está numa... Não sei como vocês veem. A gente está numa recessão. Uhum. Para ouvir da minha boca que é crise, eu nem há uns anos atrás eu falava que era crise. Enfim, acho que tem que ser uma coisa muito séria para falar crise. A palavra crise foi banalizada nos últimos anos. Sim. Né? Tem muita gente que nem numa sabe crise. o que é isso. Mas assim, a gente tá numa com taxa de juros alta e tudo mais. E vai acontecer. Em 2015, 2016, muita gente saiu do mercado. Conheço pessoas que saíram, deixaram de ser, foram fazer outra coisa, foram ser corretores e tal. Porque se tu não tá bem preparado, vem o vento e aí o que acontece? Te derruba. E quanto tempo que tu acha que precisa ter em caixa? Quantos meses? Porque para um escritório, Reserva. tu tem que ter uma reserva para te pagar os teus funcionários, pagar aluguel, pagar, enfim, as despesas que são Dizem que o necessárias. mundo lindo, perfeito, seria um ano. Agora, Fernanda, é um ponto muito particular. Tem pessoas que vivem muito alavancada, em todos os sentidos. Então, alavancada na PJ, por às vezes dar o passo, em fazer um investimento antes, e às vezes a gente dá uns peitaços, mas alavancada. E tem gente que tá alavancada na pessoa física e mistura as coisas, né? Então, pode ser que eu já ouvi alguns falarem em 8 meses, eu acho legal. Acho até 6 meses bacana. Eu acho 6 Mas e meses. aí, será que a pessoa tá misturando? 6 meses. Entende? Será que a pessoa tá alavancada? Uhum. Tá que ela tá... Carro financiado. Ah, eu financiei um carro melhor para ir pra obra. Legal. Então, então provavelmente 6 meses para ela pode ser pouco. Claro, porque ela pode tem ser um ano. esse custo. Então, acho que depende muito do estilo de vida, a alavancagem do profissional. Né? Mas acho que um ano é meio padrão. E é difícil um ano, hein? Eu ia dizer, é super difícil. um ano, Mas tu né? sabe bem que difícil. alguns anos atrás eu fiz um planejamento. Quando eu comecei a investir em ações, Eu também invisto. E daí eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho dinheiro, porque eu sempre pensava de 6 meses. Eu tenho esse dinheiro parado lá, né? Rentabilidade pequena. Mas também se eu jogar pro mercado... Não tem liquidez. Ou vai não, perder tem liquidez, mas mas daí tu perde, eu né? posso perder, entendeu? Mas como a gente não pensa nessa parte dos números, de que aquele dinheiro que tá ali, eu tenho que fazer ele... Guria do céu. Vocês não sabem o que acontece nos escritórios, então eu vou contar pra vocês. Conta que é isso que a gente quer saber. Vocês não sabem o que acontece. A galera chega com uma proposta de orçamento. E, detalhe, gente, eu tenho uma amostragem bem grande, tá? Sim. Porque tem gente que conversa Atende. comigo, que eu converso às vezes, e acaba não fechando. Então, eu converso com mais gente do que Até tu atende, de fato. Pega a proposta, oferece assim. Imagina com a taxa de juros hoje, 10% à vista, já sai oferecendo. O cliente nem pediu nada e tal, tá lá no papel. E aí, 10 vezes, ou já oferece 8 vezes, 10 vezes, 5 vezes, já oferece. Outra coisa, arquiteto responsável, designer responsável, sabe que entrega, já tem uma trajetória, tem uma empresa, poxa, tá ali, existe, tá ali a entrega dele. Tem que cobrar aceite gordo. Porque, de fato, nos primeiros 30, 40 dias, tu vai trabalhar 40, 50 ou 60% do projeto. A tua equipe. E aí, o que a galera faz? Cobra parcelas... Vamos imaginar que cobrou em 4. Cobra parcelas iguais.
fica trabalhando na frente, botando dinheiro Eu na adoro. frente, operação na frente, luz na frente, tudo na frente. E daí, quando tu vira a chave e começa a investir, eu já ficava nervosa com isso antes. Depois que eu comecei a investir, eu comecei a ficar mais nervosa ouvindo essas histórias. Me dá um nervoso. Aí, claro que eu entendo, converso com a profissional, porque eu quero entender por que ela faz isso. Se é sem pensar, uma me disse assim, muito fofa, e eu entendi totalmente. Ela ganhava tão pouco, assim, ela tirava tipo 5, 7 mil por mês, que ela se achava gastona, tadinha, mas ela mora sozinha, por mais que os pais, enfim, ajudam ainda, mas ela mora sozinha. O que é 5, 7 mil hoje para uma profissional que mora sozinha em Porto Alegre? É nada, né? Então, ela dizia assim, ai, mas eu gosto da parcelinha. Aí, muitos têm isso na cabeça, tá? Que pinga todo Muitos. Eu gosto da parcelinha, porque daí dá uma sensação... Eu falei, errado. Tu recebe esse dinheiro na frente, tu vai lá, tu põe num CDB. O CDB agora tá bom? Tu vai lá, põe com liquidez, mesmo que seja o que paga menos, mas hoje esse tá bom, esse tá bom. Tu deixa lá, tu tem liquidez, D1, D2. Teu dinheiro tá rendendo. Não faz sentido. Aí ela mudou. Porque ela entendeu. Eu falei, não te maltrata, tu não gasta demais. Deixa eu te dar uma notícia, isso aqui é pouco. E aí, como é que a gente vai fazer para aumentar isso? Isso é um case de Porto Alegre do ano passado. E a gente já começou a cobrar 3, 4 mil a mais direto durante consultoria nas propostas. Com uma venda de maior valor. Eu acho assim, ó, eu sou da parcela, de parcelar para o cliente. Mas eu sou de parcelar para o cliente pensando que eu vou parcelar em 4 meses, mas esse projeto eu vou ter 3 meses, entendeu? Então, tipo, eu tô há 3 meses e de repente eu posso jogar uma parcela pra frente. Eu gosto dessa sintonia também. Porque eu preciso, né? Pra mim é bom, entende? Eu tô recebendo e tô produzindo, tô recebendo e tô produzindo. Eu trabalhava antes de vir pra cá, eu tinha um escritório com um sócio e eu trabalhei com igreja. Igreja a gente fazia em 16 parcelas. Acho que não tem nenhum projeto que... aqui. Tipo de cliente. Tem. Não, Sério? mas aí, gente, mas olha só. Tô bem quieta aqui. Mas olha só, a gente tem que ser comercial. Claro. Chegou o freguês, tá? É um freguês que pediu assim, pediu assim. Se tu entende tudo isso e tu faz porque tu quer, porque o projeto é importante, porque tu não quer perder o negócio, porque tu não pode perder o negócio, é uma coisa. Outra coisa é tu fazer sem pensar e sair oferecendo 8%. Ah, não. Sim. Que é o que o pessoal faz. Sim. Então, tu já entrega o ouro pro bandido, né? É 8, porque assim, o cliente, todo mundo tá ali para defender os seus interesses. Né? Tu tem que defender ali. É uma negociação, é ganha-ganha, mas tu tem que defender os teus e ele também. Só que muitos profissionais não são preparados para venda, negociação, ali as energias se misturam e aí são atropelados por clientes que entendem isso. Claro. Então, assim, se eu tô no meu escritório fazendo, em geral, 8, 10 parcelas iguais, eu estou perdendo dinheiro, inclusive este dinheiro. Eu estou perdendo hoje. Tem o custo da operação, né? Quando tu vai ver na contabilidade, na planilha do meu curso, eu fiz isso, eu montei a planilha com contadores, tá lá o parcelamento, ele tem um custo conforme a taxa de juros. Então, esse dinheiro que não tá hoje na tua mão... Custo financeiro. 3, 4 vezes eu simpatizo porque tá no fluxo, no flow do projeto. Mas a entrada gorda, que eu chamo, que eu acho que tem que ser pelo menos 40%, mas eu digo para ela, não consegue, vai 30%. Por essas razões, porque realmente tu trabalha na frente e pelo engajamento. Quem nunca teve uma história triste de um casal que começou, se separou e tu já trabalhou, Claro. como eu te disse, em 30, 40 dias, tu trabalhou 40, 50. Tu já trabalhou no projeto. E daí, não, mas então, ou te paguei, tá tudo certo? Na cabeça dele, sim. E ele nem tem culpa de pensar diferente. Tu que não explicou. Então, existe a desistência do projeto. Você deu entrada, você tem fluxo de caixa, você é uma empresa. Seja, se você já trabalhou, 30% eu acho que tá de bom tamanho. Já fez o levantamento, já teve, né? Já fez o primeiro layout. Às vezes já nem conseguiu apresentar, mas já fez. Eu já tô trabalhou. com uma cliente agora que, por sinal, ela fechou a consultoria. A gota d'água para ela fechar a consultoria comigo foi essa. Ela é minha aluna já de 2018, 2019 e agora ela vai ser minha cliente. Porque... Não, e foi muito engraçada essa história, pelo seguinte, ela falou assim, imagina, ela fez meu curso de gestão presencial, que era curto, mas era intenso. Ela falou assim, nunca comecei um projeto sem receber. Porque a nova geração, né, se orgulha disso. Todo mundo da velha já cometeu esse erro. Já. Todo mundo da velha ainda faz.
Nunca comecei um projeto sem receber. Só que ela fez a mesma coisa de outra forma. Como era uma cliente recorrente, ela não aceitou novos clientes por 3 semanas. Mandou a gente embora. Eu falei, tu fez a mesma coisa. Porque tu não recebeu, mas tu... E ela agora, eu tô sem cliente, sem projeto. Ok, financeiramente ela é bem estruturada, não tá faltando dinheiro, mas ela assim, mas tô com a cara no chão. Eu falei, vem pra cá, vamos treinar. Vamos treinar pra você ter mais malícia, mais ginga comercial, né? E outras formas, né, de pensar, muitas vezes. E o vender é uma coisa que não tem como terceirizar, né? Tu acha que tem? Até tem, mas eu acho um pouco mais difícil. Podia usar a terceirização. Até tem, tá? De tu conseguir, assim, aquele golpe de... Eu acho que se faz realmente falta, se realmente tem uma deficiência, agora, que é muito importante, como é algo muito vital e importante pro teu negócio, eu tentaria mudar e resolver isso. Tá? Esse é muito bom que tu goste disso. Mesmo assim, então vamos lá, tu vai lá, tu melhora, tu fica boa nisso. Mesmo assim, tu não gosta da hora do preço. Então, tu, às vezes, a secretária que tu escolhe, a dedo, ela consegue fazer o trâmite final do preço. Embora, assim, eu conheço um escritório de todos que eu atendi que funciona bem assim. Porque nos outros não tiveram uma secretária com tanta visão que nem essa cliente de Dourados. Ela tem uma pessoa boa com ela. E tu fala sempre de aluna e de consultoria. Quais são os produtos que tu vende de serviço? Eu comecei o meu negócio com a consultoria individualizada, 1 a 1. Em dezembro de 2016, atendi meu primeiro cliente do interior de São Paulo, de Bauru. Aí, em 2018, eu sempre soube que curso ia fazer parte da minha esteira. Por necessidade de expansão, eu sempre tive isso na minha cabeça. Preciso fazer. Fui deixando as coisas acontecer porque eu queria ter case. Porque eu criei um formato de atendimento. Eu criei tudo zero. Tinha ninguém... Hoje eu sei que tinha um consultor, que é esqueci o Botelho, mas nem sei como ele trabalha. Então, assim, eu nem sabia que ele existia na época. Botelho. Isso. Eu fui numa palestra dele. Eu nem sabia que ele existia. Eu montei meu negócio, assim, da minha... Putz, os arquitetos precisam disso. Eu não pesquisei mercado. Meu empreendedorismo não foi assim. Eu desenhei, vão ser X horas. Eu vou lá e eu acho que isso aqui resolve. Até porque mais do que isso ninguém vai pagar. Então, eu como sou boa de mercadológica, fiz ali... E vamos ver como é que vai ser, né? Tu entrega as planilhas no teu curso. As planilhas eu de menos, sabe? Tem alguns documentos, mas o mais valioso não tá nas planilhas. Porque depois tu pega a maneira como eu penso, a maneira como lidar com o cliente, e aí tu leva pra ferramenta que tu quiser. Tu desenvolve a tua própria com o teu financeiro, tu escolhe um dos softwares de gestão, tem 3 que eu conheço no mercado. Ou tu cria tuas próprias análises com teu financeiro. Quais são os softwares de gestão? Existe um que chama Doit. Esse aí eu cheguei até a mandar e-mail para eles. A Vob, que é novo, o Doit. E tem um que chama, que uma cliente usou e estava gostando, mas eu não faço também muita ideia dele, que eu acho que chama Project Tools. Mas tudo isso, se tu não tá... se tu não tem ali tu trabalha com investimento, sabe? Se tu não tem a cabeça de quais análises tu quer ver, por que tu tá fazendo aquilo, o que tu espera de resultado, de relatório, não adianta nada. Isso não vai mudar a cabeça empreendedora, entendeu? Primeiro vem a cabeça empreendedora, depois vem a ferramenta. Mas tu acha que é importante ter essas ferramentas dentro do escritório? Um software de gestão? Eu acredito, se tu tem consciência que ele não vai fazer a gestão para você, eu acho que sim. Porque vem tudo da tua estratégia e eu acho que é meio óbvio que a gente precisa disso, com volume de informações do cliente. Não tem mais como, não tem por que ficar as coisas na cabeça ou no papel. Então, eu acho que é necessário. Aí, cada escritório vai analisar seu custo-benefício. Eu acho muito necessário, sim. E quanto mais tu souber, quanto mais você tiver interesse no seu negócio, porque o interesse também tu cria, tá? Eu já vi gente, assim, totalmente crua. Agora eu vou liberar depoimentos novos de clientes. Elas eram muito cruas. Me lembro a primeira reunião delas, assim, nunca me vi como empresária, nunca me vi como empreendedora. Agora elas já estão diferentes, sabe? Sim, Passou 90 dias, já estão com outra cabeça.
Mas eu acho que essas ferramentas são super necessárias, né? Para você organizar informações, ver relatórios em um único look é super importante. É que a gente não tem isso, né? Que não é medido, não é melhorado. Eu já fiz reunião até com o métricas, pessoal da né? VOB, né? Uma vez daí pensei, tem um amigo nosso que tem escritório, né? Eu tenho O Shane desconto se vocês o quiserem. Shane usa. Quem quiser, eu tenho desconto de 10%. Agora eu já tô Bob. mais Tem cupom de desconto? Tem cupom de desconto no meu nome. Olha. Vocês ganham desconto em cima do Então, tipo, galera, valor sigam lá. a Renata. E vão lá atrás do cupom Vamos de lá, desconto. Pode mandar. Eu tenho clientes que fizeram agora, que estão ao vivo, estão num episódio no meu YouTube, que a gente gravou essa semana, que eles estão usando o Do It. Amaram. Só que assim, o Do It, tu tem que estar em outro estágio, com outra cabeça. Porque o investimento dele parece maior. Só que daí tu tem que analisar. E eles fizeram o Sebrae, olha que legal, eles tiveram todo o apoio do Sebrae pra escolher, e daí eles optaram, né? Porque o Do It só a mensalidade já parece muito uma... A questão assim, o preço não importa, eu quero saber o resultado, o benefício que aquilo vai. É a mesma coisa no nosso serviço, Tudo né? que a Nosso gente trabalho. entrega tem que ser compatível. E aí, Fê, tu perguntou, então começou com as consultorias. Em 2018, eu lancei meu primeiro curso online, chamado Marketing na Prática, para arquitetos e designers. 2018 também eu comecei com um curso chamado Curso Dia da Gestão, que eu fiz muitas edições em Porto Alegre, umas 10, 12 edições em Porto Alegre, uma em São Paulo, uma em Maceió, uma no Espírito Santo, viajei Brasil com ele. Aí veio a pandemia. Nisso eu já estava com o meu curso online praticamente pronto, também chamado de Gestão de Negócios, que eu lancei em março de 2020, junto com a pandemia. Eu e o Covid. Lançamento. Aí eu lancei o Além da Arquitetura, que daí até pelo tempo ele é bem conhecido, né? E, bom, de vez em quando eu abro mentorias em grupo ao vivo. Umas 2 por ano, mas isso eu não tenho uma regularidade. Tanto numa área que, num braço que eu atendo, eu não misturo os braços. É assim, ó, só a parte de posicionamento de marca é muito intenso. É um foco de trabalho. A de gestão de negócios é outro. Quem mistura... ou talvez talvez alguém saiba fazer, não sei. Não funciona misturar. É uma coisa que tu faz bem feito, daí depois tu vai e faz outra bem feita. Ou tu começa por aqui, ou tu começa por esse aqui. Que são muito diferentes também, né? Sim, não dá pra misturar. Completamente. Sim. E daí também... Fica aquele curso gigante que a pessoa fica frustrada de não terminar. O Além da Arquitetura já tá grande demais. Sim, não consegue colocar em prática, porque tem que ter um objetivo, sabe? E que a Laires tinha te perguntado lá de precificação, né? Eu acho que essa pergunta, assim, quanto tu cobra né? A gente mais... o que a pessoa mais... O que os arquitetos mais querem saber, e designers, e os que sempre mentem, né? Porque a gente fala que ninguém fala a verdade sobre isso. Claro que cada estrutura de escritório é diferente. Assinatura, o marketing tem muito a ver com precificação. Né? O valor daquela assinatura. E daí tem a tabela, eu falo que a tabela do CAL, do CAL do IAB. A IAB também tem. IAB tem tabela. IAB tem tabela, tem uma tabela do Espírito Santo IAB, que pra mim eu acho genial. Tu pega e preenche ali, daí tu olha o valor. Sai o valor ali. IAB tá bem avançado, né? E daí, mas tem essa do CAL. O CAL lançou há alguns anos, foi bem na virada ali de CREA pra CAL. E eu me lembro que era um livro. Eram tantas páginas, e eu pensava assim, cara, não é possível. E eu sempre fiquei muito nessa história de precificação, porque eu fazia muita tabela e tal, e eu usava essa do IAB, usava uma do escritório, que daí eu tinha todos os custos do escritório, e ainda fazia mais um outro cálculo de metro quadrado, e daí eu não, era um compilado, entendeu? Para poder fazer eu gosto muito dos jeitos próprios, às vezes, desde que embasado com alguém de financeiro olhando pra ti de tempos em tempos, porque quando tu vai ver, quando alguém olha, tu vê que alguma coisa tu não tá fazendo certo. Eu acho que tem formas de tu sentir, porque existe teu feeling junto com o olho do financeiro. Assim. Porque a quantidade de trabalho, né? Ora, tu que sabe, tu que vai saber. Exato. Mas não vai saber. E aquela tabela, eu me lembro que eu cheguei para uns colegas depois, assim, de alguns meses, né? Porque eu tinha vergonha de falar. Eu não entendi nada da tabela. Normal. Deixa eu te dizer, não precisa ficar mal. Aí que tá. Lembra que eu falei no início? Não é coisa. Aí que tá. A galera tá. Inclusive, estão fazendo curso pra isso. Olha só. Tu tem que atender bem o cliente. Tu tem que
tá de olho no teu... Tu pode até pegar alguém para fazer a operação do teu marketing, mas tu vai estar envolvido assim. É estratégico para serviços de alto valor, tu tem que estar no marketing. Tu tá ali cuidando da equipe, gerenciando a equipe, que é um trabalho do cão, muitas vezes, né? Porque sai um, entra outro. Tu tá atendendo o teu cliente, tu tá na criação e tu tá na obra ali no gerando valor, porque é o teu resultado. Exatamente. É o que vai tangibilizar o teu trabalho e a satisfação final do cliente. Pra que tu vai te meter a fazer isso? Tu tens que entender os conceitos, cuidar da parte que é tua. Galera, quanto tempo aqui em média tá dando os nossos projetos? Porque alguém que tá em Porto Alegre fazendo interiores é fácil. Que não faz, não oscila muito, né? Que não, que tá mais ou menos fazendo apartamento, é fácil. Tu tem um tipo de cliente que vai de X metros, de 70 a 300 metros, tu mantém uma média. Quanto tempo dá um 3D aqui? Tanto. Quanto tempo dá? E muda o profissional, às vezes vai mudar. É essa a tua parte. O resto não é a tua parte. A galera se confunde e tá indo planilhar e tá indo enlouquecer nessa área de gestão. Não é tu. A galera quer fazer fluxo de caixa, pega o conta azul, entendeu? Tá ali e a gente não pode saber tudo. A gente não consegue saber tudo. E quando a gente entende isso, é libertador. No que eu faço a diferença no meu negócio, no que eu sou boa. Sim. E aí, pra que você vai aprender finanças? A não ser que tu tenha uma aptidão, foi super simples. Eu tinha uma amiga, a gente é amiga ainda, que ela é arquiteta em São Paulo, muito bem sucedida, gaúcha também. Em 2011, ela aprendeu, a fuçadora foi lá, pra ela não foi oneroso, assim. Ela aprendeu a mexer no Google Ads e por anos ela ganhou muito bem como arquiteta, por anos, graças ao Google Ads. Porque ela não tinha ninguém, conhecia ninguém, ela era bem introvertida, assim, e o escritório dela deu muito certo, ganhou muito bem desde 2011, ela mexia, ela fazia o Google Ads dela, mas pra ela foi sim, sabe? Então, Fê, é normal que tu olhe pra aquilo e tu não entenda. Mas, assim, ó, daí, por exemplo, nos teus cursos, enfim, mentoria, tu tem isso? Dessa tabela de como vai, enfim, como que tu vai precificar? Eu tenho, só que isso, por exemplo, pegando a estrutura do curso, esse é o módulo 4 de 6. Entende que é lá no final que tudo como você faz, tudo como você conduz ou não conduz, porque assim, eu tenho uma planilha por exemplo, pega uma planilha de precificação. E aí eu lanço um estimado. Tô chutando que vão dar tantas horas, enquanto eu ainda não crio uma inteligência dentro do meu escritório. Eu tô chutando que vai dar X horas. Eu coloco lá estimando 40% de lucro. Tá lá minhas despesas tudo bonitinha. Se eu deixo o cliente ir, voltar, pintar, bordar, se eu não faço bem o briefing e o cliente vai mudar 1000 vezes de opinião, tudo mais, aquilo vira só um pedaço de papel. Exatamente. Então, é isso que o pessoal tem que entender. A mesma coisa com software de gestão. É óbvio que a gente precisa de um software inteligente que nos dê relatórios. Agora, e às vezes contratar um financeiro que nos dê relatórios além do relatório do software. Às vezes, tudo que tá ali não é tudo que a gente precisa. Mas tudo isso tem que ser pensado. A mesma coisa as fontes de captação de clientes. Então, durante os 4 módulos, tu aprende a conduzir o cliente, tu aprende a repensar a tua forma de fazer, a tua forma de produzir. Muitos produzem completamente diferente. Eu quero fazer o curso. Eu também. É porque é muito personalizado. Eu não vim vender, tá? Mas já vendeu. Tô fazendo aqui. Mas eu falei, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é vendas. Dá pra fazer em dupla. Tá. Só se eu deixo. A gente não é sócia. Todo mundo não, mas eu já tô dando desconto. Então tá bom, amiga. A gente é sócia. Vocês são sócia aqui, disfarçam. Não, e tu sabe que o Por Trás da Pume agora... O que aconteceu? A gente começou, né, com o programa. Na verdade, o que acontece? A gente divide o mesmo espaço físico. Ah, que legal. Inteligente isso. Adoro isso. Muito bom, né? Sim, muito bom. A gente divide o mesmo espaço físico. Muito inteligente isso. A finanças é aqui. A financeira.
A Fernanda é o cérebro do, né? Aqui é o financeiro. pique. Procura alguém para dividir escritório na Zona Sul. Procura alguém. Sério. Eu não Pois é. preciso de tudo aquilo. Eu só preciso de uma sala isolada para as gravações. Sim. Eu não sim. preciso de Ó. tudo aquilo. Não, e a sala é linda, né? Isso é A a melhor vista coisa, maravilhosa. Diminui custo. É linda. Inclusive, Sim. lá é super bom. Só precisaria fazer obra para dividir ali. Eu não preciso de tudo aquilo. Exatamente. E, guria, é uma É o que- facilidade. É o que eu acho, e eu não acredito a muito gente- nisso. é. Eu acredito E a troca também, a né? troca. A troca é Isso- muito legal. Isso é incrível. Porque assim, ó, tipo, direto, a gente não trabalha, né? Eu tenho meu escritório, ela tem o dela. Fê, ó, projeto tá direto. Às Direto. vezes ela, ai, tá, me ajuda aqui, que eu tenho que fazer isso aqui. Daí a gente senta junto. Não tô conseguindo resolver esse Ai, layout, que me ajuda coisa aqui. boa. Então, não é só uma questão de otimização. Não, de... começou por isso, mas É, eu assim, comecei- a troca Que legal. hoje em É, eu dia comecei muito porque mais. o escritório ali no Eudoro É. Berlink, né? E a localização super boa e tal. E daí eu tinha uma empresa de engenharia, e 2 de engenharia, que estavam ali comigo. Mas assim, um nem ia lá, sabe? O outro ia pouco. Mas a gente rachava os custos e tal. Daí, na pandemia, foram embora. E eu pensei assim, não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. E eu com bebê na pandemia. Então, quer dizer, eu realmente não queria não ter um escritório, né? E eu em casa. E ela em casa. E daí eu falei com várias pessoas e daí foi um fornecedor da Bela Arte, que patrocina o programa. Nosso patrocinador. Ele foi atender a Laires e a Laires em casa, assim, confusão, Criança. criança e tal. Ele e daí olhou falou- pra mim e eu falei, pelo amor É. de Deus. Preciso de um espaço. Tô procurando sala. E daí ele falou, Fernanda. Ai, Fernanda. E daí a Laires Que me ligou no outro legal dia, eu tava lá. história. Outro E dia, depois então. entrou a Mari. Então nós somos em 3 escritórios no mesmo espaço. Muito bom. E assim, a gente sabe que escritórios. O escritório da Mari, por exemplo, ela é turista lá. Então ela vai pouco. Mas ela precisa de uma estrutura. Tem a funcionária Tem dela, a né, funcionária. que tá Então, né, nos 3, assim, financeiramente é muito bom. E essa troca que a gente tem de, ai, quanto é que eu cobro disso aqui? Ah, tu acha que, né, querendo ou não, é a mesma coisa. Ela sabe quantas horas de trabalho, ela Sim, sabe é que todas a gente as... tem uma mesma estrutura também, né? De escritório, De produção? trabalho, de produção. Tá. Parecida. Gente, vocês estão parecendo uma dupla de São Paulo que eu trabalhei recentemente. Ah, é? Elas. Não, uma veio me contratar. Aí falou assim: foi a primeira vez que isso me aconteceu. Ah, então, mas tem a fulana, a gente não trabalha junto, a gente não é sócia, mas a gente é muito amiga. Mesma coisa. Eu não vou repetir tudo que vocês falaram, tá? Só que eu não sabia da mesma equipe nada. Aí eu falei: olha só, eu não me importo. Pra mim, não tem problema, ela pode participar de todo o processo, só precisamos alinhar as expectativas. Na hora de analisar a fotografia do teu escritório, eu preciso analisar uma fotografia. Eu sempre brinco que eu vejo o escritório como uma planta baixa no início da consultoria. Falei assim, eu vou analisar o teu, tu alinha as expectativas com ela, porque eu tenho que escolher um. Eu não posso analisar a produção dela, a tua, vai ser um. E aí ela vai pegando os insights, vai participando da reunião, entendendo tudo que ela vai captar. Tudo bem? E aí, como vocês vão fazer? Quem vai me pagar? Não sei, tanto faz. E pode participar. Durante o trabalho, simplesmente elas são sócias. Se tu divide a produção, não precisa oficializar, né? É querer morar junto, tá? Tá tudo certo. Querer morar junto. Mas assim, se tu divide... E daí foi uma surpresa, porque na real elas são mega sócias, sabe? Sem saber. Mas Tipo, então, é o que tá acontecendo com a gente agora, porque daí começou a aparecer cliente por trás da PUMI, pra projeto. Que legal. E a Então, gente, assim, tipo, agora tá a gente tem alguns projetos juntos. juntos. Então, Mas a produção também é dividida, aí vocês conseguem saber. E a grande questão é tu coordenar a produção. É ali que tá boa parte do teu dinheiro e do lucro. E quando tu controla e tu entende isso, as horas de produção, tu mantém um padrão, e são aí perfis não muito fica diferentes, difícil tu chegar na sabe? precificação final. São perfis muito diferentes, assim. O que a Laires faz é o que eu não faço. Quer dizer, eu faço, né? Tipo, ela também faz o que eu faço. Mas cada uma tem um perfil que é melhor naquilo. Aham. Né? Então, existe essa coisa de se Excelente. completar. Sociedade, na verdade, é isso, mano. Então, a gente percebe muito isso. Quando eu tenho dificuldade em alguma coisa, né? E assim, é incrível, porque eu fico nessa de Floripa aqui, né? Às vezes eu chego, vou direto pro escritório, chego de mala no escritório, senta aqui.
1 hora a gente faz tanta Atualiza coisa. tudo. Não, e várias vezes a gente faz reunião online, né? É, mas a produção da gente juntas é muito alta, né? Que, na verdade, essa hora do arquiteto experiente é caro. Uhum. É um valor alto. Uhum. Mas por quê? Porque a produtividade é muito grande. Uhum. Claro. Então, tu não precisa de Tu muito resolve tempo. muito rápido. Né? Uhum. Tu precisa de menos tempo pra te Sim. ter qualidade de vida. Na Alemanha que falam, né, que existe um tempo que tu tem pra trabalhar. Por exemplo, tu entra, sei lá, às 8 da manhã, sai às 6 da tarde. Tu não pode trabalhar mais que aquilo. Não pode. na Porque tu Alemanha, precisa por ter o teu tempo de lazer, o teu tempo com a família. E eles falam que 1 hora por dia tem que ser Excelente. tua. Tu contigo mesmo, o que tu quiser fazer da tua vida. Mas 1 Eu hora aprendi é tua. depois dos 40 a fazer isso. É. Depois dos 42, ser bem sincera. E tu colocou isso como prioridade. Eu sou parte da minha agenda hoje. É. O trabalho. E assim, eu sou aquele compromisso que não é alterado. Sim, o prioridade, né? Porque o problema não é a gente se colocar na agenda, o problema é a gente se colocar na agenda com prioridade. Porque eu senão sou- qualquer eu coisa que sou- aparece, a eu gente se sou- tira da agenda, Eu né? mudei muito, eu mudei muito. É. Eu mudei muito. É um processo. Primeiro Sim. era muito difícil achar a hora pra terapia. Uhum. Daí depois achei. Depois era difícil, algumas vezes estava num ritmo que não achava pra fazer a unha. Uhum. Achei. Aí sempre gostei de malhar. Uhum. Malhava 2, 3 vezes por malhava o que dava, 2, 3 vezes por semana, e o resto era trabalho, trabalho, trabalho. Daí comecei a malhar todo dia. Aí hoje eu vou no Nutri, hoje eu vou não sei o quê, hoje eu faço consultoria de moda, porque eu brinco, né, com a Magda, com a minha consultora, que ela tem umas clientes milionárias, né? Aí ela falou: eu tenho as clientes que trabalham, tipo, como você e as milionárias. Eu falei, a questão da gente, né, as que trabalham, é o seguinte: não é só o investimento que pra gente é possível, mas não é, claro, né? É um Sim. investimento. Sim. É o tempo. Claro. Junta o tempo. E hoje eu tenho muitos compromissos na minha agenda meus. Sim, pessoal. E isso é legal, porque eu ainda vou enfrentar a maternidade. Então tá sendo um ótimo aquecimento. Exatamente. Vocês sabem, né? Exatamente. Tá sendo um ótimo aquecimento, porque se eu viesse daquele ritmo, então hoje eu já tenho, assim, ó, Exato. muitos compromissos meus, e com o que tem ali, eu produzo. Uhum. E qual é a grande novidade? Que tu tá produzindo perfume. É a mesma coisa. Um pouquinho, mas em Mas qualidade que não é de vida, relevante. em saúde mental, eu emagreci, né? Estou buscando a famosa massa magra, que vale mais que ouro. Vale. Depois de um mês pote de acabou ouro no tudo final aquela massa da magra. Né? E outra, que se a gente não faz isso, nós somos a nossa empresa. É o mínimo que a gente tem para fazer, É. para trabalhar bem, atender bem o nosso cliente. Porque antes eu tava sobrecarregada, então nem sempre eu tava, né, ali. E a gente tem que estar com a sono. Sono, pra mim, é uma coisa assim. Ai, é primordial. Faz parte da minha agenda também. Sim. E claro, eventualmente vai ter um projeto, vai ter uma semana, vai ter 2, 3 semanas, e aí tá tudo bem, né? Você não Mas pode daí não é de a novo rotina, né? Quando é uma exceção, normalizar tá isso. tudo certo. Mas O assim, problema eu é acho que quando- para fechar a questão da precificação e essa questão que tu falou da Alemanha, e o meu namorado é alemão, então, Uhum. e ele é 10 anos mais novo que eu. Ah. Então, assim, para ele, como executivo, ele é a nova geração. Qualidade de vida. Em primeiro lugar. Não, ele sempre falou para mim, tempo de qualidade. Então, eu aprendo muito com ele. Mas era a questão da planilha orçamentária. Os bons contadores, eu acho que faz muito sentido. Cada financeiro que vai te ajudar vai ter algum conceito. Que a gente é produtivo, a tua equipe, você 60% do tempo. Ou 70%, tu alinha com ele. Então, na hora da precificação, isso também é considerado, tá? Nossa, eu nunca tinha parado pra As pensar horas nisso. a minha planilha tem tudo isso que eu desenvolvi com eles. Tem tudo isso. Então, isso veio deles. Algumas coisas veio da minha experiência de arquitetura, entende? A gente fez juntos. Eu paguei eles, na verdade, a planilha é minha, porque eu paguei as horas Sim. dele, com tudo que eu queria. Eu quero que tenha isso, precisa ter isso na arquitetura. E eles vieram com conhecimento do contador. Então, assim, Claro. não dá pra te pegar uma planilha que um arquiteto fez da cabeça. Né? Tem que Sim. ter alguém de finanças, Peraí que eu vou me de esconder. contador, tem que Oi? ter. Peraí que eu vou me esconder. Sim, eu acho que é uma questão que... Tu já fez muito curso, estudou, mas assim, Sim. vai pra isso a mais, entendeu? É que nem a Tita, não tem como Não, te chamar de Tita. pode me chamar de É que nem a Tita com... É o apelido da Laires, a gente. Laires. Com Por acaso. Sacou
sacou a secretária ali. Uhum. A gente leva tempo, às vezes, para entender esses gaps da nossa vida Sim. e da nossa empresa. E eu também tenho os meus momentos que eu fico, assim, perdidinha no meu negócio, só que daí eu já vejo que tem alguma coisa errada e fico ali. E aí procuro conversar Sim. com pessoas certas. Uhum. Vou falar sobre o meu problema, conversa vai, conversa vem. Às vezes vem sozinha, mas não é que fui eu que cheguei sozinha. É porque eu conversei com Sim, de o A, B, C, né? Sim. E tu vai ver depois Pra chegar à conclusão. quando tu viver a maternidade. Que daí quando tu acha que a tua vida tá redondinha. Ai, É um turbilhão. É um turbilhão. Pra mim foi interessante essa parte de dar uma reduzida. Eu acho que a maternidade, ela Ela te te dá impõe. um- Te impõe. Ela te impõe. Ela Eu te tenho impõe, isso na cabeça ela já. te impõe. Ela te impõe. Aham. Porque o É. bebê sente tudo. Eu me lembro uma vez que eu tava Uhum. fazendo uma montagem, tava grávida, barrigão, assim. E eu fiquei com a barriga dura. E a minha barriga doía. E depois eu tava mal, pensando, meu Culpada. Deus, eu fiz mal pro meu bebê. Na verdade, era Mas só o depois bebê que dizendo assim, nasce, ó, é dá pra pior. te sentar, dá pra te... Depois que Que nasce tá. é pior. Daí é pior, é verdade. Mas assim, tem os dois lados, né, também, porque eu acho que isso faz com que a gente amadureça e Muito. consiga equilibrar melhor, né, as coisas. Pensar hoje em mais na dia, qualidade de pensar vida mais na quando tu não qualidade de pensa vida antes. E tudo mais. Mas Mas eu tá, já tô agora- nesse processo. Não, e é uma Pra delícia. ti vai ser melhor. Foi. É uma delícia. É, muito É. bom. Daí vai escolher revestimento junto, tu chega com o Aham, bebê, a assim, minha dá opinião nos projetos. Ai, que linda. 7 anos. A Maia é demais, ela é verdadeira e na lata, assim, odiei. Ai, que amor. Dá um Sério, ela dá uns que não Adorei. dá pra, eu não Eu posso adorei. levar, né, em lugar. Teve um elogio, com né, cliente. que ela deu esses dias no... Deve ser muito divertido. Tem elogio. Muito fofo. Tem elogio, mas também tem a crítica, guria. É. A crítica sempre é uma coisa assim, né? Porque as críticas dela, quando a gente já tava com alguma coisa que, tipo, aquela ali não tá gostando, mas a gente, ela vai e não sei, ela adora, e ela adora mobiliário, né? Então, estava viajando esses dias, ela não estava em Buenos Aires, e ela, que linda essa mesa de centro, deu 7 anos! Ela vive isso, né? Mesmo. Mas ela respira esse Mas dentro de casa. É né? uma coisa a gente vai levando elas para esse mundo. Tá, mas a gente precisa encerrar. Só que verdade. antes de encerrar, a gente precisa saber dos arque-perrengues. Ah, meu Deus, são tantos, né? Ai, não, gente, acompanha o Instagram dela, porque assim, ó, Tá nos destaques. é a nossa vida, né? Deve ter uns 4, 5 destaques, gente, é Uhum. surreal. Teve coisas surreal. muito sérias, muito cabeluda e tal. Mas tem, quer dizer, todos quase são sérios. Mas Sim. agora, contando, são engraçados. Teve um que o pedreiro quase cortou. Sim. Eu não lembro dos detalhes, tá? Mas tá lá na balinha dos destaques. É isso mesmo. Como é que é o nome da ferramenta? Maquita? É isso? Aham, Com eu isso? tô aqui, tá? Meu Deus, eu tô pensando certo. Foi sangue pra tudo quanto é lado. Sim. Gente do céu. Teve uma que eu sempre falo. Que Uma coisa, eu não sei, eu sempre tenho, pra mim, o lucro na arquitetura começa com minimizar riscos, porque vocês têm riscos demais. Aham. Isso começa pelo passivo trabalhista Uhum. e de responsabilidade, né? Do Uhum. dinheiro envolvido, não sei o quê. Sim. E aí, eu já discuti uma vez. Hoje eu sou mais ponderada, graças à terapia. Mas eu já discuti com uma aluna. Discussão, não discussão de bater boca, mas discussão, entendeu? Eu, tipo, hoje não, hoje eu ia ser um pouco mais polida, política e desvirar as costas. Uma professora assinando o RRT de execução de obra que ela não vai, que ela não confia, que o cliente pega o pedreiro X. Ai, que horror, Ah. que vergonha. Gente, tô louca? Não tô louca, Que né? vergonha. Não, tá louco. Porque de vez em quando, por não ser arquiteta, eu paro e confirmo alguns. Às vezes eu tenho certeza, mas deixa eu confirmar as coisas com Sim. as profissionais, né? De vez em quando eu faço isso, porque falei, será que, né? Às vezes eu tô Sem contar que é um desatualizada. perigo, né? É, Todos os perigo, sentidos, né? em todos os É uma sentidos. irresponsabilidade, é um Uhum. perigo, é E um absurdo ela- uma professora E fazer o que isso. que eu faço? E eu falo assim, ela é profissional e também... Eu falei, tu não pode fazer isso por várias razões, Sim, né? Não precisa nem. Ela tá fazendo uma coisa ilegal, ela tá sendo irresponsável, ela pode Gente. matar alguém. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. É, Uma que ela RRT Exato. assim, né? Que a pessoa... É uma obra, gente. Pode cair um prédio.
Rio de Janeiro, né? E vários outros, enfim. Não, Não ser pode. preso, Pode- criminal. O pior é matar alguém, Acabar- entendeu? É. E Matar aí, teve uma história que depois ela foi minha aluna e ela mandou essa história, tinha acontecido antes, e ela hoje, depois de ser minha aluna, ela jamais ia tomar aquele risco. E aconteceu do pedreiro cair, bateu a cabeça e tal, UTI, meu não sei o Deus. quê. Então, quase, né? Sim. Ele não precisou de... Mas, então, assim, uma das coisas que eu bato muito com os meus clientes e alunos é minimizar riscos. Aham. Então, assim, o pessoal no momento de alta agora, que foi a pandemia, acha, e daí, né, vende não tão bem, não entende precificação, não tá tendo lucro, incha o escritório e acha que tá tudo lindo, né? É. Tá aqui o escritório, ó, 8, 9, 10 pessoas enfim, sabe. o A gente risco é tem que ter teu. muito cuidado É É com teu nome. isso, E um processo né, trabalhista. Tu sabe o que eu tô Né? exigindo agora porque eu não faço obra, né? Eu faço acompanhamento de obra, mas eu não Uhum. executo a obra. Eu tô exigindo do pessoal que executa a obra seguro de obra. Eu acho É. excelente. E digo mais, para vocês têm seguro de responsabilidade civil profissional? Faça. É um seguro que vai custar, em média, 3 mil. Depende também do Uhum, volume. Tu tem que ver, de novo, tem que ver o Faturamento. volume. de trabalho. Eu tenho clientes que têm projetos de 5 milhões, tem outros que têm projetos de, no máximo, 500 mil. Então, tu vai ver o volume dos teus projetos e faz um seguro de responsabilidade civil teu. Faça. Faça um Boa seguro dica. profissional. E eu, se eu fosse ARC, hoje, ou se eu fosse sócia de um escritório, de certa forma, eu só pisaria na obra com os meus fornecedores. Não pisaria de outra forma. Tá. Isso é uma questão. Esse é um resumo. Eu sei, gente, que tem toda uma escada. Tem toda uma escada. E tem gente que dá um jeito, que tem umas que desenrolam, mas assim, generalizando, e eu tô falando pra mim. Eu só iria com os meus. Não tô dizendo que esse é o único caminho, porque eu sei que é difícil chegar nesse ponto. Mas é que eu também já tô numa idade que eu não tô afim de me incomodar, não. Exatamente. Vou escolher. E com seguro de responsabilidade civil profissional pra mim, porque qualquer coisa grande, séria, pode ir até no teu patrimônio, pra que tu vai correr esse risco. Outra coisa, tem tipo de constituições de empresa que você faz que protege teu patrimônio mais do que outras. Então, no momento de de um problema, e que os meus fornecedores de civil só iniciaria a obra com contrato de seguro de obra. Ninguém trabalha isso aí eu comigo faço, sem seguro de obra. Então, Só com assim, seguro de obra. super, a gente tem que minimizar E os seguro nossos de obra é riscos. barato, né? É uma coisa... É barato. E a de responsabilidade civil ali é 3 mil ano, entende? Sim, então, também. média. Tô Sim. chutando uma média Aham. legal e às vezes tu não precisa estar... né? Então, porque às vezes refazer alguma coisa, todo mundo pode errar. E aí a gente tem a ver com erros e omissões, negligência. Sim, Pode acontecer. pode. Claro. E às vezes é dúbio, às vezes não é um erro, mas fica naquela e tu perde. E aí? Daí entra na estrutura que tu falou antes, né? Como é importante tu ter o contábil, o jurídico, o marketing, Exatamente. porque é uma empresa, Pra a gestão, né? A criação. Eu falo que todo mundo tem que ter um advogado para chamar de seu. É verdade. Todo mundo tem que ter Verdade. relação. Tu não pode, assim, esperar uma bomba chegar. Pra depois E principalmente do tipo de trabalho de vocês, que é muito mais sensível, por exemplo, do meu. Meu é uma coisinha simples. São coisinhas, assim. Sim. São prestações de serviço curta. Sim, a gente... Não envolvem um valor tão grande. Exatamente. Mas, assim, alunos me procuraram. Foi uma coisa, assim, bem besta, assim. É tipo assim, a gente não tem culpa, o cliente botou um pedreiro lá para fazer uma piscina, tá dando M, e assim, quando o dinheiro falta, e isso em obra, vocês vão concordar que vocês são experientes, quando falta dinheiro, quando começa a dar problema, o pau pega, né? Aham. Então, sempre é a caça ao culpado, normalmente Sim. sempre é o arquiteto, mais um motivo, né? Por essa razão. E daí eles me procuraram que estavam sendo processados ali junto com o pedreiro, né? Chegou, se eu tinha um advogado para indicar. E aí eu indiquei, e eles até mandaram um áudio me agradecendo, porque teve lá, o meu advogado mandou muito bem, e nem vai ter processo. Ah. Então foi lá Sim, conseguiu-se. uma
E até se tivesse, enfim, duvido que eles iam, né? Eu entendi que eles não tinham Não problema preocupa. no projeto. Só que na hora de receber, na hora que falta dinheiro, na hora do desespero. Vamos se colocar no lugar do cliente, na hora do tipo, nossa, meu sonho, gastei uma fortuna, tô aqui fazendo piscina, dando errado. Sim, O cara, de às quem que é a culpa dessa... Porque o pedreiro ele não vai pagar. Ele não vai conseguir pagar. Dificilmente. Ele não Nunca. consegue Ele bancar, né? Isso Dificilmente. Exatamente. E aí, eles vão resolveram. Então, assim, aí eu falei, ó, legal, não tinham 18 anos de carreira, não tinham contato. E aí? Né? Exatamente. Então, por isso que eu gosto sempre, minha linha muito de trabalho é ir minimizando riscos. Porque só isso já é um lucro para um escritório de arquitetura. Total. Verdade. Então vamos comprar teu curso. Exatamente. Daqui a pouco a gente faz outro Dia podcast. 11 tem nova turma, então deixa todas. ótimo. E agora eu já descobri que vocês são sócios, então pode e-mailhar. Vocês são sócios, viu? Quero dizer uma coisa pra Fazer você. uma consultoria aqui. Exatamente. Vou comemorar hoje. Não sei se vocês sabiam, mas vocês são sócios. Acabamos de descobrir, não, mas a gente tá... Porque a gente já sabia. a gente tá percebendo isso. A gente tá se olhando assim, será? A gente tem Será? sócio com uns trabalhinhos por fora, cada um, mas é que eu... mas então... Renata, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tava, né, tu sabe que eu já tava... Eu falei pra Renata, quando a gente convidou, eu já tava de olho em ti faz tempo. Que legal. E eu acho que agora foi o momento, e eu acho que daqui pra frente a gente vai ter oportunidade de talvez até fazer outros podcasts, porque tem muito assunto ainda, né, Fê? Tem muito assunto, deixa eu muito dizer. bom. Um aviso pro pessoal, eu sei que vocês vão publicar, me seguir no Spotify. Qual? Eu acho que eu acho que o podcast, ele tem o seu valor, seu poder, que é isso que vocês estão fazendo. É muito interessante. Eu podia dizer, né, tem várias mídias, mas assim, podcast, porque tu vai ali no Instagram, tu vai ver uma coisa aleatória, uma coisa ali, uma coisa curta, uma coisa... E o podcast é legal. né? É uma mídia legal. Chama Além da Arquitetura. Além da arquitetura. No Spotify. Eu tô em outras, mas eu nem sei quais são as outras que eu tô. Eu mandei. Sim, legal pra gente outros marcar lugares. junto Daí ali. a gente marca na também, publicação. então, pessoal. E é bom, né? Às vezes no carro, de um lugar pro outro, eu sou uma fã, né? Exatamente. A gente aproveitar o tempo. E muito obrigada, eu achei muito legal o projeto de vocês, maravilhoso. Obrigada. Tá precisando de um espaço assim, né, para conversar com profissionais. Tá tudo muito legal, vou acompanhar, não conhecia, também conheci agora. E vou acompanhar e vamos compartilhar lá com o pessoal, com meu pessoal ali. Isso aí, vamos trocando Tá ideia. bom, Obrigada Fê? mesmo. Obrigada. Obrigada. Gente, nos acompanhem por Trás do Tapume no YouTube, Spotify, LinkedIn, TikTok. E é isso, né? É isso. Instagram. Os Obviamente. cortes daqui a pouco. E a novidade é que a gente vai fazer um meme da Laire, certo? Esperem. Tá, Beijo. mas antes do meme, vamos agradecer a Vessen, Bela Soluções Arte. Corporativas e a Bela Arte, nossos parceiros A maravilhosos. Vessen Estamos apoiando. Marcenaria e Mobiliário Solto Corporativo, né? E a Bela Arte, que a gente até citou aqui. Isso aí. Né? Tchau. Tchau. Obrigada, pessoal. Vai para o YouTube também? Duas Vai, vezes, não YouTube. precisava ter falado. Vai pro YouTube, vai pro...